espiritual, e quando a gente bem nutrido na casa de Deus, a gente costuma dizer de um banquete espiritual que de fato o Senhor nos dá. Como eu disse ontem, é uma alegria estar aqui, principalmente com meu pastor, amigo, mentor, pastor Carlos, agora também conhecendo um pouquinho mais o pastor Helder, hoje conhecendo a sua esposa e o futuro que está chegando aí também, e revendo meu amigo ministro Paulo, que sempre estava conosco quando eu fui pastor auxiliar aqui na Água Fria, e depois ele foi lá em Hortolândia com um grupo e nos abençoou tremendamente lá também, como está nos fazendo aqui hoje. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ontem nós estudamos a respeito da Igreja do Mundo de hoje, a sua mensagem ao público interno, e hoje o nosso desafio é pensarmos na Igreja do Mundo de hoje e a sua mensagem ao público externo. O que é esse público externo? Bom, do interno me parece que nós estamos falando dos pastores, diáconos, líderes, dos membros da igreja, eventualmente algum funcionário, os convertidos, aqueles que estão agregados à vida da igreja, e até aqueles que, mesmo não sendo crentes, frequentam a igreja, conhecem o ambiente da igreja. E parece que então o público externo irá se constituir de todos aqueles que estão à volta dessas pessoas. Não estão de forma nenhuma dentro do templo, mas está à volta daqueles que frequentam a igreja, talvez sabendo alguma coisa da igreja pela televisão, pelo rádio, por algum jornal, ou no dia a dia da igreja. Parece que esse público externo tem um jeito de olhar os crentes via o crente que está diante deles, via o comportamento deste crente, a fala deste crente, a honestidade e de fato a fé que este crente precisa demonstrar, e por este crente ele tira uma média para falar sobre os crentes que se ajunta num balaio de gato chamado os evangélicos. Minha esposa, quando o grupo estava se apresentando, eu até estranhei, não entendi como ela estava alegre. Eu sou da Batista, sou do Presbiteriano, sou do Assembleano, não sei o que. Ela lá, olha, e ela estava se alegrando nessa multiplicidade, nessa representatividade toda do grupo, se alegrando em Deus com isso. Agora, o público externo fala os crentes, ele não diferencia, ele não sabe batista tradicional, renovado, batista dos 12, do MDA, regular, batista clássico, batista, presbiteriano, mesma coisa, luterano, pentecostal, assembleano, neopentecostal, seitas, os crentes. Tudo para eles é uma coisa só. E de alguns que ele convive, ele tira a média e generaliza para todos os demais. Esse público externo me parece que não participa de um culto. Ele não ouve mensagens. Mensagem para esse público externo soa chamada de atenção. Ouvir o sermão. Ouvir o sermão já é alguém chamando a atenção da gente para alguma coisa, né? Me apontando o erro. Já não quero isso, já sou estranho. Mas me parece que é um público que não ouve os belos hinos, não consegue louvar a Deus, nem sabe direito o que é isso. E tudo é isso que a gente está aproveitando e celebrando no Senhor. Parece que esse público externo desconhece muito disso e até tem uma perspectiva estranha sobre isso. Então, como falar? Que mensagem se fala a este público e como falar uma mensagem a este público que não vem à igreja, que não ouve, que não paga? Me parece que eles ouvem e leem a nossa Bíblia. Se você puder abrir a sua Bíblia lá no livro de Jó, capítulo 42, versos do 7 ao 9. Livro de Jó, capítulo 42, do verso 7 ao verso 9. Palavra do Senhor que diz:
Depois que o Senhor disse estas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Deus abençoe a leitura da palavra de Deus. O livro de Jó, juntamente com Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, compõe um grupo de livros bíblicos que a gente chama de os livros de sabedoria, ou de livros poéticos, pela forma com que eles foram escritos, tanto que a gente memoriza fácil. Os Salmos aprende pela sua linguagem poética. Tem este caráter de sabedoria, porque, em linha geral, estão fazendo a ligação entre a fé e a vida, a teologia e o dia a dia. Quando a gente pensa na estrutura da Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento, diferente do nosso Antigo Testamento, que está o Pentateuco, os livros históricos, a sabedoria e os profetas maiores e menores. Na Bíblia hebraica está o Pentateuco, os livros históricos, os profetas, e termina a Bíblia hebraica com a sabedoria. Mesmo porque só nessa organização já há uma visão teológica. Para nós, Deus se revelou, Pentateuco. O povo de Deus se mostrou na história, os livros históricos. Aí surge uma sabedoria, uma vivência de praticar a lei, de observar a lei. Está o Salmo. Aí vem os profetas, julgando o que foi vivido, dizendo as consequências de não se ter vivido segundo a palavra de Deus, e já anunciando o Messias. Na Bíblia hebraica, uma vez que eles não reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador, eles dizem sim, Deus se revelou, há uma história, os profetas estão julgando essa história, e a única coisa que sobra é a sabedoria. Afinal de contas, o reino foi perdido, tudo foi perdido, só sobrou um conhecimento. Vemos de maneira diferente, porque vemos Deus agindo nessa história de maneira especial. Mas Jó se compõe nesse movimento do dia a dia em relação à nossa fé. O profeta Ezequiel reconhece Jó como uma pessoa, como personagem da história e não um mito a respeito de Jó, quando ele fala da responsabilidade individual. No capítulo 14, o profeta Ezequiel vai falar de Jó e da sua justiça, tanto no verso 14 como no verso 20. E nós temos o Novo Testamento, Tiago, nos falando a respeito da paciência de Jó, e nos recomendando a termos esta mesma paciência. Então, a experiência de Jó, conhecimento e fé que ele tinha, é provado no seu dia a dia. A história da sua adoração a Deus, do seu sofrimento diante de uma acusação de Satanás. Será que Jó não teme a Deus de balde? Ou será que ele não tem outras razões
para temer a Deus, ele não é muito beneficiado e por isso ele teme. Ele passa por esta prova. Quando Deus diz, olha, viste meu servo Jó? Não há ninguém temente como ele. E aí ele passa um tempo discutindo com Deus, conversando profundamente com Deus e sendo aí questionado pelos seus 3 amigos. Então me parece, quero pensar com os irmãos nisso, que a mensagem da igreja no mundo de hoje ao público externo é ministrada por meio da vida dos crentes. É o seu testemunho, o conteúdo e o próprio jeito de pregar. É a sua vida, o conteúdo desta mensagem e o próprio jeito de pregar. Você prega com a sua vida. Na medida em que a sua vida reflete um viver teológico, um viver a fé. E eu quero chamar você para isso. Porque muita gente entende a teologia como um conhecimento que é abstrato, que não é prático e, portanto, para muita gente é irrelevante. Teologia, né? Meu tio-avô, quando soube que eu estava no seminário, ele dizia, filho, teologia, crente, teologia, isso não dá futuro não, meu filho. Deus revela o que você tem que falar. Para quê? 4 anos, faz outra coisa, que dá futuro. Ele estava dizendo, não faz esse negócio não, que ser pastor não tem futuro não. É isso que ele estava dizendo. Ele era crente, muito crente inclusive. Mas tem muitos crentes que também pensam assim. Teologia, esse negócio não faz muito sentido para a vida. Porque vida é acordar cedo, ou sair para trabalhar, procurar emprego, pagar conta. Porque salário vem uma vez por mês, mas conta chega quase que todo dia na nossa casa, não é? Você não precisa procurar, o correio entrega lá para você. É no dia a dia que você tem que ir lá dizer para sua esposa, eu te amo. Você tem que lutar por essa frase. A sua esposa tem que ter uma paciência de Jó com você no dia a dia. É no dia a dia que está a luta de formar e criar uma família em um tempo hipermoderno, onde os compromissos estão todos abalados. Onde surge mais o eu do que o nós. Difícil criar este nós. E onde a realidade do mundo de hoje, e desculpa aqui a expressão, a redundância, a realidade é real e virtual. A gente tem realidades em que a gente precisa viver. Então, o que é que oração, estudo bíblico, teologia tem em comum com todas essas coisas da vida? Até porque muita gente, quando vê alguém orando, lendo a Bíblia, já diz, bom, já que você não está fazendo nada, não é? Chega no gabinete, o pastor está lendo, pastor, já que você não está fazendo nada, posso conversar com você? Não é? Essa é a sensação de que se está perdendo tempo, de que isto é algo improdutivo para os nossos dias. O puritano William Perkins diz assim, a teologia é a ciência de viver abençoado para sempre. A teologia é a ciência de se viver abençoado para sempre. Então eu quero pensar com os irmãos sobre esta ligação entre vida e teologia por meio de algumas lentes. São algumas palavrinhas chatas, mas eu espero conseguir pensar sobre elas junto com os irmãos. A primeira lente é a tal da ortodoxia. O que você pensa quando você fala ortodoxo? O camarada é ortodoxo. Pensa o cara com uma roupa toda preta, um chapelão, batendo na cabeça no muro ou fazendo qualquer outra coisa que a gente vai achar muito estranho, que é extremamente radical com os outros. Se você não é do grupo deles, você precisa ser combatido. Me parece que não é desta ortodoxia ou desta palavra que foi desgastada demais. Vamos buscar o conceito dela. Porque você conhece o ortodontista. Quem já passou por um ortodontista? O ortodontista é o dentista que endireita os seus dentes. Porque orto significa retidão, correção.
Doxia é a glória, a adoração. Então, ortodoxia fala da adoração correta, da adoração bíblica, da verdadeira adoração cristã, da verdadeira doutrina cristã. Ou é a doutrina que está endireitada com as Escrituras. Aquilo que eu afirmo está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Aquilo que eu penso, portanto, a teologia que eu construo, a forma de viver que eu construo, está alinhada à palavra de Deus. Packer diz assim, que o objetivo da ortodoxia é a verdadeira piedade, a verdadeira devoção, e ele ainda vai dizer, é a verdadeira humanidade. O verdadeiro homem é piedoso, o verdadeiro homem tem uma comunhão com Deus. Então a nossa vida inteira tem o glorioso propósito de viver as doutrinas da fé cristã. A doutrina da Trindade, por exemplo, fala de um Deus que se relaciona harmoniosamente, como nós ouvimos nos louvores. Todos em uma só voz, cada um na sua voz, produzindo uma mesma música, no mesmo ritmo. Não estavam competindo entre si, estavam se completando. A Trindade fala desse relacionamento, que nós somos convidados a viver. Aqueles que declaram que Deus é amor são convocados por Deus a amar. João 13, verso 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ora, o amor de Jesus por nós foi total. O Evangelho de João diz que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Porque tem muita gente que começa amando, mas não termina amando. A mulher diz, este é o amor da minha vida, daqui a pouco ela diz, é aquele traste lá no sofá. Vocês sabem o que eu estou falando. O Adão começa, ela é ossos dos meus ossos. E para Deus diz, a mulher que tu me deste. Já se separa. Porque começar amando é uma coisa, terminar amando é outra história. E o amor de Jesus foi total por nós. Foi sacrificial por nós. Ele se deu completamente por nós. Nós somos chamados a vivermos esse amor. Quando nós pensamos em um Deus criador, nós estamos dizendo então que nós somos mordomos desta terra. Somos zeladores desta terra. Ecologia tem tudo a ver com o crente. Jogar o lixo no lixo tem a ver com a fé do crente. Não desperdiçar alimento tem a ver com a fé do crente. Porque nós zelamos por algo que Deus colocou nas nossas mãos. A própria encarnação revoluciona o nosso jeito de pensar a matéria. Para os gregos, a matéria era sempre ruim, suja, pecaminosa. O espírito é que era bom. Por isso surge o movimento gnóstico dentro da igreja. A Bíblia diz que Jesus encarnou. Ele dá outro sentido para a matéria. De modo que não há para o crente vida material e vida espiritual. Quantas vidas você tem, camarada? Eu estou na igreja em espírito. E teu corpo ficou onde? Porque se só tiver um corpo pregando, vocês estão com um zumbi aqui. E se fosse um espírito, vocês já tinham corrido daqui fazia tempo. Porque aqui é preciso estar inteiro. Corpo, alma, espírito. Você pode ser dicotomista, tricotomista, unicista. Tem que estar o camarada inteiro no resumo da ópera. E muda o sentido da vida. Sua existência, sua vida toda na presença de Deus. A própria expiação de Jesus, o sacrifício de Jesus nos fala de uma vivência misericordiosa, compassiva, porque Ele se doa por nós e nos desafia a nos doarmos também. A própria eclesiologia que fala de um corpo. Somos um corpo e só tem corpo junto.
Não tem corpo separado. Se você andar na rua, você fala assim, encontrei a mão de alguém. Você não fala, encontrei um corpo. Ou você fala, encontrei um corpo sem mão. Ou sem cabeça. Porque corpo só é corpo quando está junto. E corpo só é completo quando está junto. Um membro que falta, este corpo fica defeituoso. A escatologia nos ensina a olhar o tempo de uma outra maneira, não apenas como um recurso a ser administrado, mas como oportunidades que nós precisamos viver. Efésios no capítulo 5, verso 16, diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Cada momento da sua vida é uma oportunidade. Colossenses 4, 5, sejam sábios no procedimento de vocês para com os de fora, aproveitando ao máximo todas as oportunidades. Tem lugares que você está, só você está lá. E você é a igreja naquele lugar. Seu pastor pode nunca conhecer essas pessoas, nem outras pessoas da sua igreja. É você que está lá se relacionando com elas. E é você o modelo de fé para esses que estão de fora. Oportunidade que só você tem. Que a palavra diz, aproveite essa oportunidade. Principalmente para com os de fora. Ortodoxia então fala de usarmos a nossa mente, a nossa reflexão para produzirmos pensamentos retos. Uma fé correta. Claro que conhecer a Deus tem a ver com estar na presença de Deus, com falar com Deus, não é só um conhecimento informativo. Forsyth diz, a melhor teologia é a oração condensada, ou seja, é falar diretamente com o Senhor. Porque a ortodoxia sim tem esse risco de se transformar em algo apenas intelectual, e aí está o perigo dela. Quando essa teologia se torna só um conhecimento, e você deve conhecer muita gente dentro da igreja e já fora dela, que conhece teologia, que conhece versículos bíblicos, mais do que muita gente, mas que isso não significa muita coisa, isso inclusive interfere completamente na espiritualidade dela. Salmo 115, verso 4 diz, os ídolos deles são feitos por mãos humanas. É quando esta teologia, esse conhecimento que a gente produz, nos aprisiona. E o verso 8, o Senhor diz, tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que confiam neles. Ou seja, se apega à sua teologia e parece tentar conter Deus dentro desta teologia. Versículo 3 do Salmo 115 vai dizer, o nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe apraz. Teologia bíblica diz que Deus continua fazendo o que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Esta mesma teologia bíblica vai dizer que o crente, a pessoa que tem um encontro verdadeiro com Deus, também será assim. O vento pode soprar aonde quiser. Você não sabe de onde vem, para onde vai. Mas estará na presença e no encontro com o Senhor. Mateus capítulo 22, verso 37, o Senhor Jesus diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você é convidado a amar ao Senhor com a sua mente. Aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 10, verso 5, o apóstolo Paulo diz, nós destruímos argumentos e falsos e cada opinião orgulhosa que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Esta verdadeira teologia, que se produz e se rende aos pés do Senhor. Parece que os amigos de Jó, o Elifaz, Zofar, eles sabiam, o Bildade, sabiam muito sobre Deus. Sabiam muito da teologia da época deles. E justamente são repreendidos. Repreendidos por Deus que está dizendo, vocês não falaram o que é certo a meu respeito. Reconhecendo Jó como o verdadeiro ortodoxo, aquele que tem a fé correta. E a diferença está que, enquanto os amigos de Jó falavam de Deus, Jó falava com Deus.
O relacionamento dele era extremamente profundo. E você é convidado a este relacionamento com o Senhor, que faz com que você cresça no conhecimento a respeito dele. Porque toda doutrina que não te levar a esta profundidade, ela é demoníaca. Tiago, capítulo 2, verso 19, ele diz: você crê que existe um só Deus? Beleza, até os demônios acreditam nisso e tremem. Só isso não é suficiente. As lentes da ortodoxia vão precisar de aplicação, vão precisar abençoar toda a vida. Esse é o propósito da congregação, vivermos para o louvor da glória de Deus. Efésios 1, 11 e 12. Nele nós fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Você precisa ser para o louvor da glória de Deus. Sejamos para o louvor da glória de Deus. Esse é o nosso alvo, que nos encaminha para uma outra lente. Ortopraxia. Orto, você já sabe, coisa correta. Praxia, prática. Ou seja, a verdadeira ação cristã. O verdadeiro ato do crente no mundo. Deve viver. Pastor, nós somos salvos pela graça e não por obras. Isto é o evangelho. Fé sem obras é morta. E isto também é o evangelho. Fé correta se traduz em obras corretas, em ações corretas. Como nós devemos falar e nos comportar de acordo com essa graça que nós recebemos, que se harmoniza com o mundo em que nós estamos e que traz benefício para esse mundo, que abençoa este mundo, uma vez que nós somos abençoados por Deus. O apóstolo Paulo construiu toda a teologia da justificação em seu ministério missionário. A sua missão, a sua ação no mundo era teológica, era pensada. E nós somos chamados a esta obediência daquilo que nós cremos na prática. João 15:10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Ainda Lucas 10, verso 25 até o 28. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Olha como que ele queria usar o conhecimento dele. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Que está escrito na lei? Jesus devolve a pergunta para ele. Como você lê? Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o teu conhecimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. E o Senhor Jesus responde: faça isso e viverá. Só saber muito não produz resultados. É preciso saber e fazer. É preciso saber e viver. Muitas pessoas reconhecem que precisam de Deus, mas poucas o buscam. Muitas pessoas sabem que cigarro mata e continuam fumando. Ele sabe que a bebida mata e continua bebendo. Ele sabe que droga destrói, ele continua se drogando. De alguma maneira, a nossa informação não serve para a vida. Não é suficiente para provocar mudança. Diz que a vida se ri de mera informação, de mero conhecimento. E parece que era assim que o perito na lei estava usando o conhecimento, apenas para testar os outros, para provar os outros. Desculpa a expressão, para encher o saco dos outros. E tem crente que é assim. Brinco lá na igreja. Às vezes, como crentes, nós somos tão chatos que é capaz do outro perguntar: para onde você vai? Você fala: vou para o céu. Ele fala: então eu quero ir para o inferno, só para não ficar perto de você. Isso é muito chato, cara. Não é? Porque a nossa fé tem de nos levar a uma prática de vida mais agradável, mais leve. Se de fato a nossa fé é abençoadora para nós, por que ela não abençoa quem está perto de nós?
de tal maneira que a gente fica intragável, às vezes até para a gente mesmo. O perito sabia toda a doutrina. Só faltava fazer e viver. O que estamos pensando é que cada ação nossa contém uma teologia, contém uma doutrina na sua prática. Eu posso ter mais conhecimento sobre ela ou menos conhecimento sobre ela, mas de alguma maneira aquilo que eu creio se mostra no meu dia a dia. Assim como toda doutrina pede uma ação, nela mesma há uma ação implícita. Ela não é abstrata, ela se traduz na prática. A nossa vida traduz significados teológicos o tempo todo. E a teologia carrega bênçãos para toda a nossa vida. Por isso que o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15, vai dizer: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. O que torna uma atividade cristã, uma ação cristã, não é o exterior dela, não é a aparência dela. É o coração e a fé que estão aplicados nela. O pregador pode estar pregando para impressionar vocês. E essa pregação é carnal. O músico pode estar cantando para se mostrar como um bom músico. E ele continua carnal. E alguém pode ir lá trocar o seu chuveiro e aquilo ser uma ação cristã extremamente espiritual. Porque o que vai diferenciar é esta fé que move o pregador, que move estes cantores que louvam o nome de Jesus. É o que fará toda a diferença. Quem está sendo glorificado com isso que eu estou fazendo é que faz toda a diferença. Lembre-se que o alvo da vocação cristã é a glória de Deus. Toda vez que eu desvio, o Senhor me lembra: a minha glória a outro não darei. Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós podemos pensar sobre a parábola das ovelhas e dos bodes. Mateus 25, versos 31 e 36, se você quiser acompanhar a leitura. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa ovelhas e bodes. E colocará ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo, doente, e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês me visitaram. Os injustos, segundo esse texto, protestam: Senhor, quando a gente viu você com fome, faminto, estrangeiro? Porque eles estão protestando de que, se tivessem visto Jesus nestas situações, eles ajudariam a Jesus. Mas eles não ajudariam os outros. Não olhariam para os demais. E aí eles se surpreendem em ver que a falha em amar o próximo era a falha em amar a Deus. Porque Deus, não, estou pronto para fazer a obra de Deus. E passo por cima de todo o trator. Os justos também se surpreendem nesta parábola, mas de uma forma diferente. Porque eles questionam: Senhor, quando a gente te viu com fome, com sede, sem roupa, doente, preso? E aí o Senhor Jesus diz para eles: o que vocês fizeram a alguns dos meus menores, a mim o fizeram. E aí o crente descobre que quando ele abençoa outras pessoas, e aí
falamos dos domésticos da fé, da casa de Deus, mas também os de fora. Você está fazendo por Jesus. Quando você troca o pneu de carro do seu vizinho chato, que só fica no funk, você está fazendo para Jesus. Ele está vendo isso. E é neste momento que ele pode perguntar: por que você faz isso para mim? E é neste momento que você pode dar a razão da esperança que você tem. Que o Jesus que te encontrou e te salvou pode fazer isso por ele também. E faz isso sem esperar nada em troca. Simplesmente por amor. Prática correta. Prática cristã. Não é esta a grande tentação de Satanás sobre Jó? Será que ele não tem razões para temer a Deus? Qual a razão das suas obras? Faço isso para Deus porque ele faz para mim? Aliás, alguns jovens, adolescentes, esses dias na igreja mandaram um Facebook para mim, um outro pregador, já dizendo assim: pastor, é a sua cara esse negócio. Que o pregador dizia assim: escuta, você dá a sua oferta na igreja? Dá? Você dá para quem? Para quem vocês ofertam? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês ofertam para quem quando vocês ofertam aqui? Hã? Para Deus. Tá bom. Vocês responderam a mesma coisa para esse pregador aí. Ele diz: vocês dão para Deus. Se eu pegar a oferta de vocês, eu estou roubando. Mas vocês dão para Deus. Só que ele continuou. Mais ousado, ele disse assim: então, Deus pediu a oferta. Você chega lá e diz: Senhor, você não pediu a oferta? Está aqui. Agora é a sua vez. Deus tem a obrigação de te abençoar. Ele não te pediu a oferta? Você diz: Deus, está aqui minha oferta. Agora cadê minha bênção? Me parece que a verdadeira prática cristã diz: eu posso ofertar porque meu Deus já me abençoou. Não para que Ele me abençoe. É porque Ele já me abençoou. Na visão daquele, Deus tinha obrigação. Parece que Deus não tem obrigação com ninguém. Mas por amor, Ele nos salvou. Porque estávamos mortos nos nossos próprios pecados. Jó foi posto à prova. No dia a dia, a sua fé também é posta à prova. Será que você não teme a Deus de balde? Você continua temendo a Deus com pneumonia no hospital, que você poderia estar cantando? Que Deus é esse que te deixou aí? Que Deus é esse que não te deu o emprego que você queria? Que Deus é esse que não deu a casa, o carro que você queria? Sua fé é posta à prova. Para que você diga: Deus não é meu salvador para me dar o que eu quero. Eu é que sou servo para fazer o que Ele quer. Porque eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Morto tem vontade? Se ele tivesse vontade, ele não continuava morto. Então, querido irmão, você está morto. Se você é crente, você morreu. Para viver para Deus, para a vontade de Deus, para a glória de Deus. A outra palavrinha que também é tão chatinha quanto a primeira, as outras duas, é a ortopatia. Ah, pastor, que trem é esse? Apatia fala das paixões, do sentimento. E nós somos convocados a vivermos esta paixão que Deus tem pelo mundo. A igreja durante muito tempo se refugiou dentro das portas do templo. Porque o mundo está batendo as portas da igreja. Mas Jesus disse que a igreja que precisa bater as portas do inferno. Se a igreja bater lá, as portas do inferno não prevalecerão. A igreja não é lugar de medo, é lugar de coragem. É preciso ser corajoso para ser crente. Porque no menor deslize que você dá, alguém vê: mas você não é crente? Quando eu era adolescente, eu brigava com a minha irmã à distância. Lá, os irmãos na galeria, minha irmã estivesse lá, eu estava brigando com ela daqui. Coisa de adolescente. Minha mãe dizia: você não é crente? Eu sou, mas ela não sei o quê. Mas você que é o crente.
Demorou para entender isso. Quando eu entendi isso, acabou a briga. Eu não tinha mais um para brigar. Cessou. Você é o crente. A diferença é você. Porque se não for você, não terá diferença nenhuma. Não adianta esperar pelo outro. É você o sal para temperar o lugar onde você está. É você a luz para iluminar o ambiente que você está. Se você não fizer isso, não espere que as trevas façam isso. Você precisa viver o seu ministério, a sua vida, com esta paixão que Jesus tinha pelo mundo, pelas pessoas. Este mundo está perdido, estava lá salvá-lo. Porque Jesus foi. Jesus era movido constantemente por compaixão. Paixão com o outro, paixão pelo outro, que fazia olhar o sofrimento do outro, sofrer com este outro. E nós somos desafiados a isto, a evangelizar com os nossos corações e com as nossas mentes. Porque o mundo hipermoderno fala hoje deste culto sentimental. Que importa o que eu sinto. Mas assim, a gente escuta muito na igreja. Eu senti no meu coração. E esse sentiu no coração parece uma autorização para fazer qualquer coisa que sentiu no coração. E quando alguém chega com esse papo, senti no meu coração, eu digo, camarada, então ore a Deus para eu sentir. Porque se eu não sentir, você não vai fazer aqui não. Porque o presidente da igreja continua sendo eu. E se Deus falou com você, acho que Ele pode falar comigo. Eu tenho que sentir esse trem também, senão vai não. Porque a fé sadia tem uma doutrina sadia, tem uma prática sadia e tem um sentimento sadio, verdadeiro, correto diante de Deus, equilibrada. A paixão e a razão desta fé correta. Esse é o exemplo de Jó. Ele nunca orou pedindo a própria cura. Ele sempre almejou a amizade com Deus. O verso 4 do capítulo 29, ele diz: como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. É disso que ele está falando. Desta comunhão com Deus. Que ele procurou dialogar com Deus intensamente. E como Tiago reconhece, persistentemente, pacientemente. Porque paciência é esta capacidade de esperar. Jó insistiu com Deus. Abraão insistiu com Deus. Jó se recusou a sair da presença de Deus até que ele o abençoasse. Mas saiu com a marca da presença de Deus. Para nunca mais esquecer com quem ele se relacionou. A mulher sírio-fenícia pediu para que Jesus deixasse as migalhas. Paulo rogou 3 vezes para tirar o espinho. Ouviu, a minha graça te basta. De fato, para ele bastou. Ele buscou. O próprio Senhor Jesus sondou o coração antes de dizer: Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. Não foi apenas uma condescendência. Ele assume a vontade do Pai para ele. Esta sua vontade de que eu morra na cruz, agora é a minha vontade. Embora isso vai doer demais. Sentimento, paixão na obra de Deus é isso. Eu amo a obra de Deus, a casa de Deus, as pessoas que estão perdidas com o mesmo amor com que Deus me amou. E a gente se doa. Mãe sabe muito bem o que é isso. Porque mãe rapidamente abre mão de alguma coisa pelo filho. Porque mãe e pai, né, se alegram na alegria da criança. Pois, meu irmão, você também tem que se alegrar na salvação das outras pessoas. Que você abre mão de algumas coisas suas para que o outro seja apresentado salvo na presença de Jesus. Que os interesses de Deus são os seus interesses
mas os sentimentos de Deus também são os seus sentimentos. Ortodoxia, ortopraxia, ortopatia, 3 palavras que apontam para a teologia e a vida de cada dia. Teologia e vida ligadas no louvor, para a glória de Deus, ortodoxia. Teologia e vida ligadas nas ações práticas, ortopraxia. Teologia e vida no amor e paixão, a ortopatia. A heresia mais perniciosa da igreja de hoje é quando alguém é teologicamente aprovado e é um ateu na prática. Que fracasso seria ouvir naquele dia: nunca vos conheci, afastem-se de mim, você que pratica o mal. Que em nome de Jesus isso não aconteça na sua vida. Que você ouça: vinde benditos para o reino de vocês. C.S. Lewis diz: eu creio no cristianismo como eu creio que o sol levantou-se, não só porque eu vejo, mas porque por meio dele eu vejo todas as demais coisas. Que Jesus Cristo te abençoe nesta noite. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, que dia especial, que dia abençoado que nós temos na presença do Senhor. Pai querido, nos ajuda nesta mensagem aos de fora, a este público externo, do qual nós já fizemos parte. E um dia o Senhor nos escolheu, o Senhor nos resgatou, por meio de alguém que chegou até nós e mostrou do seu amor para nós. Que nós possamos, por amor ao Senhor, e por amor a este próximo que agora é meu, que o meu coração seja cheio de amor por essa pessoa. Que a minha mente possa pensar os pensamentos do alto, os pensamentos do céu, que te glorificam e que levam salvação àqueles que estão ao meu lado. Que o meu falar e o meditar do meu coração glorifique ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Carlos.